Bom, acho que deu também nosso tempinho aqui. Acho que a gente já pode começar. E aí fica o lembrete aqui pra mim de que das próximas vezes, pô, uma musiquinha, né? Aí acho que melhora pra todo mundo. Senão a gente canta da próxima vez também. Mas vamos lá. Então, pessoal, obrigada aí pela participação de vocês com a gente hoje. Vamos oficialmente abrir nossa Masterclass. Então, como construir estratégias de engajamento web e em app para o setor financeiro. Produção, pode passar. Boa. Então, recados iniciais. Eu já entendi aqui que tá todo mundo ouvindo, mas se alguém não estiver ouvindo, manda aqui um ok no chat. Mas eu estou entendendo que estão me escutando bem, certo? Só para avisar então que a Masterclass está sendo gravada, a gente vai enviar essa gravação por e-mail depois. Também vai ficar disponível no nosso YouTube. Então, se teve aquele amigo, aquela amiga que não conseguiu participar, pode mandar ali no Zap. Fique tranquilo, você vai conseguir ver o conteúdo mais tarde. Quem tiver perguntas para fazer, pode mandar aqui no nosso chat. E fazendo uma introdução rápida do que a gente vai cobrir hoje, então, fazendo algumas, vou apresentar vocês. É, Depois a gente vai para seguir para o tópico de desafios no mercado financeiro com o Mika da Remessa Online. E aí vamos encerrar com engajamento na prática, mostrando como fazer a parte de engajamento mão na massa com o Rodrigo aqui da Moengage. Então, produção, boa, obrigada. Então, mais uma vez, oficialmente agora, a gente está com o Mikael. Opa, a produção passou rápido demais. Aí, valeu. O Mikael Cavalcante, que é gerente de CRM lá na Remessa Online, que vai apresentar para a gente alguns casos de uso, alguns exemplos bem bacanas de mercado sobre o setor financeiro, para a gente falar de engajamento. E o Rodrigo Freixo, que é o nosso Solutions Consultant aqui da Moengage para a América Latina. Vai mostrar a parte mais prática do rolê. Agora sim. É, Vamos lá. Então, só para quem não conhece ainda quem é a Moengage, né, somos uma plataforma unificada de engajamento do cliente, com foco aí para profissionais de marketing, produto, growth. A gente trabalha basicamente com quatro pilares, né, de análise, engajamento, personalização e toda a parte de informação com uma tecnologia que a gente tem aí de mensagens transacionais. Então, tudo que você precisa para fazer engajamento transacional, promocional, é com a gente. Pode passar. E começaremos, né, para a gente ir agora para o que interessa. Então, uma breve introdução, né, que hoje a gente sabe que profissionais de marketing criam muitas campanhas ao longo da jornada do usuário, campanhas de diversos tipos. Então, awareness, onboarding, promocional, fidelidade. É um ciclo sem fim de criação de campanhas para falar com a nossa base, para falar com novos clientes, com novos prospects, enfim. É, e esse é um processo que a gente está fazendo ali de forma muito constante, sempre pensando em atingir da melhor forma com quem a pessoa final ali, né, com quem a gente está conversando. E é uma coisa muito óbvia, mas a gente fala muito sobre saber escolher bem com quem a gente está conversando para mandar a mensagem certa para a pessoa certa, na hora certa, no idioma certo, enfim. E para isso, segmentação é fundamental em qualquer campanha que a gente esteja criando, né? Então, segmentação não é negociável e é isso que vai ser o fator determinante no sucesso de uma campanha. A gente tem alguns dados aqui, né, que indicam que essas campanhas genéricas que são enviadas para toda uma base sem nenhum recorte apresentam taxa de engajamento muito baixa, ali, de somente 2%. Quando os clientes entendem que eles estão caindo ali numa comunicação, recebendo comunicações que não são pensadas especificamente para esses usuários, eles expressam uma queda de satisfação muito alta, chegando até 15%. E isso é entendido realmente como um descuido, e esse descuido ele pode resultar numa queda de retenção de até 20% dos clientes. Então, são números muito expressivos aqui, que não podem ser ignorados. E é por isso que a gente está falando de entender bem a sua base, né? Criar campanhas que façam sentido para todos os usuários com quem você está conversando. Então, produção, segmentação é a melhor amiga da personalização. Sem uma boa segmentação, a gente não consegue trabalhar comunicações realmente relevantes, não consegue trabalhar um bom engajamento. Parece básico, mas como a gente faz isso, né, no dia a dia, na mão na massa, de modo prático? Então, vamos lá. Vamos falar então de desafios no mercado financeiro, como engajar e reter clientes, e aí para isso eu vou chamar o Mika aqui com a gente. Ele vai ser o mestre de cerimônias hoje, vai trazer os conteúdos para que a gente veio conversar. Então, Mika,
palco é seu. Boa, obrigado, Lari. Não avisei vocês, tá? Eu criei algumas surpresas aqui para Lari, que eu tinha aqui por volta de 20 minutos, mas eu vou falar uns 40, 45, tá? Você que lute, não tô nem aí. Vocês estão me ouvindo bem? Se não tiverem, dê um joinha aí, por favor, a galera no chat. Vamos lá. Bom, como a Lari falou, meu nome é Mikael Cavalcante, mas quem não me conhece por Mika, então pode cortar o El do final, fiquem à vontade de me chamar de Mika, tá? Me conhecendo ou não, tá? Eu trabalho aqui na Remessa Online desde 2022, tive algumas passagens ali pela MRM, durante quase 8 anos trabalhei lá, com o setor financeiro, com o setor de varejo, com o setor automotivo, vários setores. Trabalhei durante quase 3 anos no BV, e com produtos de cartão de crédito, financiamentos, vários tipos de financiamentos, vários tipos de financeira, com uma passagem mais focada em Data Analytics pela Via Varejo, que hoje voltou a ser Grupo Casas Bahia, e Porto Seguro. Além de CRM, né, nessa minha vida de CRM mais dados, tem algumas particularidades que eu quero dividir aqui com vocês, então, inclusive, fiquem à vontade de acessar meu LinkedIn, fiquem à vontade de mandar mensagem depois, críticas, sugestões, gostei, não gostei, amei, não amei, etc. Vai ser um prazer fazer conexão com todos aí que estão. Mas eu queria mostrar aqui uma outra parte, né, que além da carreira de dados e CRM, que eu sou montanhista, né, também sou canionista e alguma coisa como um trilheiro, tá? O que eu quero dizer alguma coisa como um trilheiro? Aqui tá minha esposa, tá? Fazendo aqui provavelmente pensando o que ele tá fazendo. Eu tô testando. E é algo que eu vou fazer muito aqui, vou falar muito com vocês sobre isso. Teste. O porquê testar, como não testar e etc. E por que eu tô mostrando esse lado pessoal aqui para vocês? Porque o nosso lado pessoal, ele tá completamente ligado ao nosso lado profissional. E o nosso lado profissional tá completamente ligado ao nosso lado pessoal também. Então, coisas que eu levo da minha vida pessoal e do trabalho para ambos os lados, uma via de mão dupla, teste, calma, estratégia, que a gente precisa sempre ser muito estratégico em qualquer âmbito da nossa vida. E aí, como o conteúdo é muito extenso, né, muito, muito extenso mesmo, eu decidi separar em 3 pilares de uma estratégia de engajamento eficiente, tá? Então, ser relevante, quais são os diferenciais do meu produto que eu posso abordar com o cliente, ser assertivo, como que eu acerto o momento exato daquele cliente, da necessidade que ele tem, e ter um equilíbrio, que é como eu gero receita mantendo um cliente engajado, que esse, para mim, é um dos desafios mais difíceis no setor financeiro e em quase qualquer outro setor que eu já tenha trabalhado na vida. Indo aqui para a parte de ser relevante, né, a gente tem toda hora um banco novo, toda hora uma financeira nova. São 113 bancos cadastrados no Brasil, no Bacen, centenas de corretoras de investimento, milhares de tipos de cartão de crédito, adquirentes, empresas de câmbio. Cara, é um cenário quase infinito disponível no mercado. E como que a gente pode se diferenciar? Como que a tua empresa, a minha empresa, pode dizer assim, putz, eu sou melhor do que o fulano, eu tenho a solução certa para o cliente X, né? Você precisa, de um posicionamento de marca, você precisa de um bom produto construído e que supra a necessidade dos clientes. Eu não vou entrar muito no mérito aqui, tá? Eu só quis passar por esse ponto porque, independente da comunicação que você usa, da personalização do site, do seu aplicativo e tudo mais, você tem que ter um posicionamento, você tem que ser claro nisso, né? Notem que os seus concorrentes, eles sempre têm um posicionamento muito claro, né? Então, o Itaú, ele tem um múltiplo posicionamento, por exemplo, e um deles é um setor mais private, mais importante, que é o personalité. O Nubank, ele tem o ultravioleta, que é um posicionamento muito, muito similar. Mas existem outras financeiras que focam mais no público C, D e E. E tá tudo bem. Tem muito mercado para explorar dentro de todos os setores financeiros e todos os perfis de clientes que existem. E por falar em concorrente, né? A gente observar os concorrentes é algo completamente fundamental e indispensável. Isso daqui independe se é na parte de ser relevante, se é em qualquer outro pilar que eu tenha colocado aqui. E isso independe também do cargo que você exerce. Porra, Mica, mas o que você está querendo dizer com isso? Tá? O que seu cliente está fazendo? O que seu concorrente está fazendo? E o que você está fazendo? Qual é a experiência de uso dele? E como estão se comunicando? Quais são os canais que eles usam? Né? Então, vou dar dois exemplos aqui muito pessoais. Quando eu trabalhei no banco, era muito mais fácil você me perguntar quais eram os bancos que eu não tinha conta do que os que eu tinha conta. Claro que eu não tinha 113, né? Óbvio, é meio difícil. Eu tinha conta nos bancos mais conhecidos e tudo mais e tal, mas era pelo menos 15 contas. E eu usei todas.
Usei todos os cartões, usei todas as contas. Esse ano eu comecei a dar uma reduzida, né, porque era uma gestão muito maluca e tudo mais, mas eu entendia qual que era o posicionamento da marca daquele concorrente, o que ele estava fazendo, o que eu poderia olhar que ele estava fazendo, que eu poderia fazer também na comunicação. E o que a experiência dele me dizia? Você ter essa experiência de ser cliente de concorrentes e ser cliente da sua própria empresa te dá um poder de conhecimento do negócio, do business em si, e do que você pode fazer de provocação para a área de negócio. Eu já cansei aqui, eu vi que tem algumas pessoas que trabalham comigo, cara, todo mundo sabe, quem já trabalhou comigo, que eu sou uma pessoa extremamente chata, que vou lá, provoco, encho o saco, pergunto, putz, por que a gente está fazendo isso? Por que não está fazendo aquilo? Como pode? Como pode deixar de ser e tudo mais? Para que a gente possa fazer uma melhora real no nosso produto. Eu mesmo já peguei, tanto aqui na Remessa quanto em outros lugares, gap de produto. E ótimo, perfeito, legal. A gente pega esses gaps de produto antes do cliente. É melhor, que a gente pode resolver internamente. Aqui na Remessa, do mesmo jeito que foi quando eu trabalhava no banco, eu tenho conta em quase todas as corretoras de câmbio. E uso boa parte delas para fazer teste. É, e algumas delas, eu até já mapeei jornada dele, já fiz uma série de coisas e pensando, putz, olha que legal a jornada do cara. Como é que eu posso olhar isso? Assim como os próprios concorrentes já começaram a copiar a gente. Eu já vi alguns concorrentes nossos, seja no banco, seja aqui, copiando a nossa comunicação, copiando a nossa maneira de se posicionar. E tá tudo bem, copiando inclusive oferta. A gente lança uma oferta no dia seguinte ou no mesmo dia um concorrente lança. Você fica chateado? Putz, não. Eu acho ótimo, porque mostra que a gente está fazendo um bom trabalho. Mostra que você está fazendo algo que está sendo realmente relevante para o cliente. Eu parafraseando aqui, achei que essa frase oficial fosse inclusive do Homem-Aranha, mas não é, do Don Corleone, que é traga seus amigos para perto, mas os seus inimigos mais perto ainda. Então é legal você ter a sua concorrência. A concorrência ela é positiva como um todo. Então observe os seus concorrentes, olhe os seus concorrentes, veja a comunicação que eles estão fazendo e mesmo que seu concorrente te copie, às vezes ele está fazendo uma solução um pouco melhor do que a tua, você vai lá e pode olhar também e replicar aquilo para você, certo? Então isso aqui independe de qualquer ponto, isso é uma dos pilares que eu entendo para você conseguir uma relevância que é ser cliente da tua própria empresa, ser cliente dos seus concorrentes. Seguindo aqui, eu quebrei em 3 partes a caixinha de ser relevante, tá? Pesquise. Pô, Michael, o que você quer dizer com pesquisa? Olha a tua base. Olha, fuça a sua base. Ah, Michael, eu não tenho conhecimento técnico. Gruda em alguém de BI. Gruda em alguém que tem conhecimento técnico de base de dados, para você separar a sua base, entender quais são os potenciais. Se você tem mais de um produto, entende qual é a tua conversão e penetração daquele produto, entende se você tem mais a penetrar dentro daquele produto ou não. Vê se faz sentido você continuar insistindo naquele produto ou não, porque às vezes você já atingiu um potencial máximo que você tem e não vale a pena você ficar martelando ali mais aquele cliente. Na visão do dado, quem é o seu cliente? Não estou falando de persona, estou falando na sua visão de dado. Quem é? O que eles usam? Como eles comem? Onde eles vivem? Do que eles se alimentam? O que você pode fazer por eles? Num segundo passo, passa a enviar pesquisas relevantes. E aí, pesquisa relevante, eu gosto de olhar para uma outra ótica que é muito comum em todos os lugares que eu já passei, e você tem que fazer isso, é óbvio, é mandar pesquisas para quem não é seu cliente, entender por que você não é. Mas olha uma ótica diferente também. Essa é uma provocação que eu sempre trago comigo. Pergunta para o seu cliente. Cliente, por que você é meu cliente? Por que você continua trabalhando comigo? Por que você tem essa experiência? Por que você está aqui comigo? Eu quero entender para eu poder ver que você vê um valor em mim aqui e que eu quero repassar isso para outros clientes. E aí você pode pensar, tá bom, mas Mica, eu tenho uma taxa de resposta muito baixa. Normal, normalmente a taxa de resposta ela é de 1 a 2%, normalmente é muito baixa. Ah, mas eu quero aumentar, como é que eu aumento isso? Dá um brinde para o cliente, né? Pô, mas eu não tenho verba para brinde. Não tem problema. Pega um pouco do teu produto e dá de benefício para o cliente. Se você é um cartão de crédito, dá ponto, dá cashback. Se você é corretora, você dá voucher, dá cupom de desconto ou dá uma taxa diferenciada. Você, dentro do seu próprio produto, você pode dar um benefício para esse cliente para que ele engaje em responder, mas responder de uma maneira sincera. E você entender essa pesquisa também de uma maneira que seja sem vieses, tá? E use isso para melhorar o teu produto, né?
Então, se um cliente ou você mesmo, como experiência ali, como eu falei anteriormente, entendeu que tem uma melhoria de produto para ser feita, vai lá e provoca a tua área de produto, provoca a tua área de marketing. O que vocês podem fazer para resolver esses problemas? E aí, aqui entrando num exemplo pessoal, há um tempo atrás a gente estava fornecendo ali um produto novo para os clientes, né? E que não convertia. Era um produto melhor. Os clientes já usavam o nosso produto core, mas era um produto melhor, teoricamente. E todo mundo, né, a empresa inteira entendia que aquilo era um produto melhor, mas o cliente não aderia. Ele simplesmente não queria aquele produto. E você fala, putz, meu, mas o que está acontecendo? A gente fez meses de campanhas, deu desconto, fez teste AB, fez um monte de coisa, e a nossa taxa de conversão não melhorava. Então o que a gente fez? Encomendamos uma pesquisa, e em poucos dias ele estava respondido o nosso problema, né? Metade da base dizia, cara, eu não mudo porque eu tô com medo de mudar. Eu tô acostumado no meu produto, menos ele sendo pior, porque eu tenho medo de mudar. É muito difícil que eu mude, né? Porque eu corro um risco mudando, né? Um risco financeiro de demorar mais para ter os meus valores e etc. Uma outra parte da base, 20% da base, falou, olha, não tem interesse não. Não tô vendo valor agregado nessa coisa. E 30% da base respondeu, eu não mudo porque eu tenho uma regra na empresa que eu trabalho que eu não posso mudar. Eu gostaria de mudar, mas eu não posso mudar. Ou seja, na minha base de 100% aqui, eu perdi 30. Então não vou. Claro que não existe conversão 100%, tá, gente? Esqueçam essa ideia, pelo amor de Deus, de que, vai converter 100%. É completamente impossível. Não existe isso, tá? Eu já não iria converter 100%, mas eu vou reduzir já meu potencial de 70, de 100 para 70. Então, dentro do meu 70, eu tinha que abordar duas coisas que eram conversíveis, né? Para essa base de clientes. Tratar a segurança e tratar a vantagem, mostrar para ele qual era a vantagem. E foi exatamente isso que a gente fez. A gente estudou a base, olhou a base, fez todo um processo com a base para entender desses 30% que eu teria que ignorar quem se encaixava dentro desse todo. E a gente não deu mais oferta nenhuma, porque não era uma questão de preço, não era uma questão de oferta que estava faltando para ele. Era uma questão de experiência e segurança. E aí a gente investiu tempo e campanha focado em troque neste momento, este dia é melhor para você trocar, este momento é melhor para você trocar, para você não perder e não ter riscos. E olha, cliente, essa daqui é a sua vantagem. Veja o que você pode ganhar. Troca, experimente. Qualquer coisa você pode voltar. Não tem nenhum problema para o produto anterior. A gente não vai descontinuar esse produto anterior. A gente só está te oferecendo isso porque é melhor para você. Beleza? Então, assim, a pesquisa ela pode ser de várias maneiras. Você tem que pesquisar a tua base. Você tem que pesquisar o cliente. Você pode fazer uma parte de pesquisa que o seu cliente possa ser um beta tester. Porque ele quer, e existem clientes que fazem isso, tá? Ajudar você a melhorar o teu produto. Putz, esse cliente é valiosíssimo. Faz campanha com ele, engaja ele, dá brinde para ele, liga para esse sujeito, vê o que ele vai fazer, né? O que você pode fazer por ele, porque ele quer te ajudar. É difícil, é raro, mas acontece e tem muita gente disposta a isso. E é muito legal quando você encontra essa base de dados. Olhando aqui para uma outra parte, como eu falei, a gente vai falar muito sobre isso ao longo, acho que de 10 palavras que eu vou falar aqui, talvez 9 seja teste, tá, gente? Então já me desculpe pela insistência e falação sobre teste, mas é importante quando você for fazer testes é que você desenhe um teste sem vieses, tá? Não julgue um teste, e teste e aprenda. O que eu quero dizer com teste e aprenda também? Você tem que ter um controle sobre os seus testes que você vai colocar no ar. Não adianta você testar milhares de variáveis, você não vai chegar na conclusão. Às vezes, num teste muito bem construído, você não vai chegar na conclusão. E tá tudo bem. Um teste, ele depende de uma série de variações ali, como tempo, insistência, consistência, ah, análise crítica do todo. E aí, aqui trazendo um pouco da minha experiência pessoal, quando você fala em vieses, eu já fui, e não deixo de ser uma pessoa extremamente enviesada, claro, todo mundo é, sem dúvida nenhuma, mas eu já caí em algumas pegadinhas, né? Por exemplo, quando eu trabalhava no banco, tinha uma campanha campeã que trazia sempre uma quantidade de venda muito bacana, né? Tinha ali 2.000 de venda, era um número ok para o produto que eu estava trabalhando e estava ótimo. E aí o marketing fez um posicionamento de marca mensal para a campanha de Páscoa, que era um sujeito vestido de coelhinho da Páscoa, com bigode. Opa, que é esse sujeito aqui?
Eu não tenho a imagem mais dele vestido de coelho da Páscoa, mas ele estava vestido de coelho da Páscoa de verdade. Quando o marketing chegou ali pra gente, eu falei, cara, nem a pau. Não faz o menor sentido. Duvido que um cara vestido de coelho da Páscoa vai vender mais do que a minha campanha campeã, que eu já testei ela durante vários meses, várias condições, vários tipos de testes diferentes. Quem ganhou? O cara do coelhinho da Páscoa, né? Caí do cavalo, óbvio, né? Engoli ali em seco, mas tudo bem. E aquilo dali me fez entender que mais sobre o meu julgamento, né, do que sobre o teste em si. Então, testar é importante, independente do teste bizarro, como eu achei que ele era bizarro realmente, tá? Faça o teste. Putz, meu, eu não acredito nesse teste, não acho que faz sentido e tal. Reduz um pouquinho a base. Para esse teste aqui, para falar bem a real, tá? Eu peguei 30% da base. Eu não peguei a base inteira, não quebrei no 50-50 ali para fazer o negócio. Só que deu certo, eu poderia ter vendido mais se eu tivesse aumentado mais a minha base para o teste. Então, se você não acredita, pega uma base relevante, coloca para fazer o teste e deixa esse teste rolar. E depois apura de uma maneira muito sincera. Por um lado contrário, eu também já comprovei que oferta convertia menos do que a não oferta, porque o cliente ele não estava ligado na oferta, no preço, no que ele queria de valor real. Ele estava muito mais ligado na experiência que ele precisava, no produto que ele realmente tinha de necessidade, que ele queria, e não a oferta. Por exemplo, no banco a gente já ofereceu anuidade grátis e o cliente não aderia mais do que o cliente que tinha anuidade. Aqui na Remessa, a gente já deu cupom de desconto, vários tipos de cupom de desconto, e ou ficou igual, pau a pau, ou ganhou um pouco, ou perdeu em alguns casos, porque depende muito do perfil do cliente. Às vezes ele realmente não está interessado na oferta em si. E antes do teste, né, algo que eu tento sempre encher o saco aqui do pessoal que trabalha comigo é: o que você vai aprender? Né? O que você quer e o que você vai aprender? É viável? É comparável uma coisa com outra? Você vai comparar laranja com laranja, banana com banana? Não vai. E você consegue escalar? Por exemplo, esse caso aqui do teste do coelho não era um negócio escalável, você tem uma Páscoa no ano, né? Mas a gente entendeu que a sazonalidade de períodos, que para o brasileiro é muito importante, como Páscoa, Natal, Carnaval e etc., fazia sentido. Então a gente fez testes em outros momentos, em outros períodos de sazonalidade, como São João, que foi logo na sequência, que também ganhou. Então isso foi muito importante. Então assim, testa oferta, testa jornada, testa comunicação, testa canal, WhatsApp versus e-mail, testa jornada com mais comunicação, sem comunicação, testa intensidade. Você tem milhares e milhares de testes que você pode fazer, mas faça o teste. Não deixa de testar de jeito nenhum, tá? É extremamente importante fazer e apurar esses testes, tá? Também não adianta nada você fazer o teste e não conseguir apurar. É um negócio que é realmente importante. Vamos lá. Personalização. Claro que personalização você também pode testar, tá? Olha eu falando de teste de novo. Eu vou começar com um exemplo, tá? Então você pode personalizar com base nos dados de costume dos seus clientes. Não só vou aqui personalizar meu site para que quando ele entre no meu site eu veja alguma coisa e tudo mais. Mas todo final de ano tem várias empresas que fazem aquelas coisas de retrospectiva. Spotify, todo mundo espera o Spotify lançar sua retrospectiva. Mas outras empresas também começam a fazer, como o Nubank, nós aqui na Remessa fazemos, no banco a gente fazia, outras empresas fazem. Algumas empresas fazem do tipo, olha a retrospectiva que a gente fez para você, e é um negócio completamente geral. Eu acho muito legal quando você personaliza e coloca os dados do cliente. Então, exemplo aqui da Remessa que a gente personalizou já nos últimos 2 anos, dados do cliente. Quantas transações? Como ele é transacionado? Como foi a experiência dele? Criamos uma categoria para cada cliente, dizemos para ele qual é a categoria que a gente encaixa ele. E aí, a primeira vez que a gente foi fazer, não só aqui como em outros lugares, cara, mas você vai falar o quanto que ele gastou? Você é doido? Por que você está fazendo isso? A ideia não é falar quanto que ele gastou, é o quanto que ele realizou, o quanto que a gente, quanto você, o quanto que a tua empresa ajudou o cliente a realizar. É muito mais no sentido de realização do que de custo, do que de gasto. Isso para boa parte dos produtos financeiros, como o financiamento de um automóvel, você ajudou o cliente a realizar aquele sonho do automóvel. Imóvel, a mesma coisa. Ajudou a conquistar um imóvel daquele cliente. Financeiros, aqui como, por exemplo, a remessa, é muito difícil, é muito chato e complicado mandar dinheiro para fora do país. A gente facilita muito isso para o cliente. Então, o cliente ele realizou uma necessidade. Então, é sempre num tom de realização do cliente. Segundo exemplo no banco, quando eu trabalhava lá, a gente fez exatamente a mesma coisa.
colocava lá uma comunicação com algumas informações, onde ele transacionou mais no cartão de crédito. O cartão de crédito é um produto extremamente relacional e tem muito dado, muita coisa legal para testar e para personalizar. Colocamos vários dados. E além desses dados, a gente colocou ali para o cliente os produtos que o banco tinha e que talvez o cliente não soubesse que o banco tinha. O resultado foi meio surpreendente, porque foi legal o engajamento que o cliente teve, muita abertura, muito clique e tal, mas fez um cross. Então, a surpresa positiva foi que gerou uma receita completamente inesperada para alguns produtos de financiamento. E clique bizarro naquela peça. O pessoal não entende, o pessoal assim das áreas, né, próximas não entendia muito bem. Putz, mas como assim? De onde surgiu essa receita? Surgiu de uma comunicação personalizada que o time de CRM e marketing fizeram, fazendo a personalização. Então, assim, os dados que você tem do seu cliente, ele é relevante para a personalização. Usa isso. Não só focado na receita. A receita deixa para depois. Olha a experiência do cliente primeiro. A receita ela pode vir de uma maneira orgânica, porque está olhando ali a experiência do cliente como um todo. Personalizar dado como nome, dados cadastrais como aniversário ou algo do tipo, desculpa, eu não considero como personalização. Isso é uma obrigação que a gente tem. Ah, Michael, é nome no subject. Tudo bem, pode colocar no subject. Coloca na peça, coloca no SMS, no RCS que você está fazendo, no WhatsApp. Isso é uma obrigação, a não ser que você não tenha esse dado, tá? E o estudo da personalização, você também tem que tomar um pouco de cuidado, que é, às vezes, para um cliente, personalizar não faz muito sentido, né? Eu já vi em alguns casos para o PF, o B2C, olhar bastante para este lado da personalização, mas o B2B impacta muito pouco, e tá tudo bem. Talvez você ache uma outra maneira de personalizar as coisas para o cliente, mas às vezes está tudo bem você não personalizar, porque é um negócio um pouco mais difícil, um pouco mais geral, vai depender um pouco do teu público. Usando aqui um exemplo do que não fazer. Há muitos anos atrás, nem lembro quanto tempo faz isso, eu recebi um e-mail de um e-commerce, tá? De um time que eu não torço. O e-commerce mandou uma peça de e-mail com vários produtos, camiseta, chuteira, short, bandeira, touca e etc, de um time que eu não torço. Não sou muito ligado a futebol, mas é um time que eu não torço. E eu olhei aquilo dali e falei assim, cara, mas que é isso? Para não falar um palavrão, tá? Por que eu tô recebendo esse e-mail? O que tá acontecendo? Mas que erro bizarro que a empresa fez. Meu segundo pensamento foi, eu vou olhar lá, deixa eu dar uma olhada no meu cadastro e deixa eu ver como é que tá. Time de preferência, vazio. É muito legal a empresa ter pedido time de preferência. Ótimo, porque ele pode personalizar. Só que ele mandou para uma base do vazio. Cara, um erro bizarro, porque a gente sabe como é no Brasil, né? Time é um negócio que é quase uma religião, ou é uma religião praticamente. Então, assim, é muito tenso isso. Eu deixei de comprar? Não, não deixei de comprar. Foi um erro lá que aconteceu e tá tudo bem. Mas existem pessoas que deixariam de comprar na tua marca porque é um negócio muito sensível para eles. Então, esse é um exemplo do que não fazer. Se você não tem certeza daquele dado sobre o cliente, não usa. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Simplesmente não usa. É melhor você não usar do que você usar errado. Vamos pular agora, segundo pilar, para o ser assertivo, tá? E aí a gente tem diversas maneiras de entender o momento ideal do cliente, que esse é o foco que eu quero trazer aqui para todos vocês. E vou já começar também com outro exemplo, tá? Entender o momento certo do cliente é para mim, um dos maiores desafios e que depende muito mais de dado como um todo. Quando eu trabalhei no varejo, o comercial chegava lá e falava assim, olha, eu tenho 100 TVs no estoque para vender. O que acontece? A área de CRM mandava 11 milhões de pushes. Era uma base gigantesca. Eram 11 milhões de pushes. Às vezes, o cliente recebia 5 pushes por dia. Eram 5 vezes 11 milhões de pushes por dia. Inferno, né? O que acontecia com isso? Opa, clique errado. A taxa de desinstalação e do opt-out ia lá na lua, né? Era péssimo o KPI disso. Qual é a minha provocação aqui, embora isso aqui não seja mercado financeiro? A gente se pega muito pensando, quanto mais eu comunicar, melhor? Quanto mais eu comunicar, mais eu vendo? Não necessariamente. Eu acho que a gente tem que ser estratégico e tentar entender qual é o momento ideal daquele cliente. Às vezes não era o momento de várias pessoas comprarem TV. Vendia essas 100 TVs? Vendia. Beleza. Era um sucesso a redução do estoque. Mas a que custo? Você perde relevância. Seu cliente, na próxima vez que você for mandar alguma coisa que realmente fosse importante para ele não vai querer comprar contigo. Ele vai, de repente, ir para a concorrência que foi muito mais diligente na comunicação e na assertividade dele. Mas vamos aqui, então, olhar na prática e para um lado de dados, o que a gente pode fazer, né?
Primeiro deles, modelos de propensão e também aqui já vou direto para uma experiência, testes que a gente já fez. Quando eu trabalhava também ali no banco, a gente criou um modelo de propensão, junto com a área de riscos e a área de ciência de dados e tudo mais e tal, que entendia que uma pequena base de clientes é mais propensa a adquirir o meu produto. Perfeito. Só que no financeiro, né, acredito que boa parte da galera que está aqui é da área financeira, quanto mais propenso você é a adquirir um produto, maior é o seu risco. Então a base, obviamente, de mais propenso era um pouco menor, porque tinha ali toda uma diligência em cima do risco como um todo. A gente fez vários testes em CRM, mandando várias campanhas, testamos, etc. Mandamos para telemarketing e tudo mais e tal, e isso realmente se comprovava. O cliente mais propenso ele adquiria mais, o segundo mais propenso ele fazia um pouquinho menos, mas ainda assim fazia um percentual bom, e assim vai indo. E aí, tinha uma faixa disso, eram 12 faixas, era quebrado em 12 faixas. Da faixa 5 para baixo, ninguém convertia. Era 1, 2 conversões, 3 conversões. O que a gente decidiu então? Não vou mais ofertar nada para ele. Deixa aí. É custo, é distração, não é vender por vender, né? Não faz sentido eu ficar martelando aquele cliente ali. Tira esse cara da base. Mas quando ele voltar a ter uma propensão razoável, ele volta automaticamente. E ele entra automaticamente na campanha do mês que vem, da próxima quinzena, daqui 2 meses, que seja, né? E isso fez com que, tanto no canal de telemarketing, de lá, quanto no canal digital, inclusive algumas estratégias eram, manda o cliente mais propenso no digital, porque é um CAC muito menor do que no telemarketing, tem um custo de PA e etc. Depois eu mando para o telemarketing tentar reverter aquela venda que não aconteceu. É uma outra estratégia que você pode usar também quando você tem esse tipo de modelo. A gente criou um modelo de propensão aqui também na Remessa, mas que não deu muito certo, e está tudo bem. A gente está testando ainda algumas coisas, está tentando ver como a gente pode ajustar, e está tudo bem. Não vai dar certo na primeira, talvez não dê certo na segunda, mas insiste que vai valer a pena. Faz sentido, tá? Se vocês tiverem condições de criar modelos e entender da sua base quem é a pessoa que melhor converte, faça isso, que com certeza é sucesso. E aí, a gente fez também, por uma experiência, um teste de risco. Então, a pré-aprovação era muito longa lá no banco. E a gente fez ali algumas provocações para reduzir esse tempo de pré-aprovação, mantendo uma diligência do risco. E a gente entendeu que, sendo de novo muito diligente, reduzir drasticamente esse tempo, porque como eu falei, é muito longo, era quase meio ano, eram 5, 6 meses mais ou menos de pré-aprovação, ele acabava ficando muito parado, ele esquecia da marca. Quanto mais rápido eu mandava aquela oferta, mais eu adquiria, mas, de novo, diligência de riscos ali junto com comunicação. Então eu não mandava comunicação para qualquer pessoa, eu mandava para aquela pessoa que estava aprovada por uma outra área para fazer sentido. Esse teste de risco, mais modelo de propensão, mais um teste que eu vou falar daqui a pouquinho, fez com que as nossas vendas aumentassem quase 200%. Tá? Aí você fala, porra, Micael, mas foi fácil. Não, não foi. Levou tempo. Foram quase um ano ou talvez um ano para chegar no modus operandi de sucesso dessa história. Né? Foram milhares de testes, foram meses de teste. Quando você fala de teste desse tipo de modelo, você não vai conseguir, infelizmente ou felizmente, testar as coisas de uma vez, em um mês, em 15 dias, em 20 dias. Tem que ter um pouco de paciência. E ok, normal, faz parte, tá? Acho que faz parte de fazer um trabalho ali bem consistente do todo. Terceiro ponto, modelos de recorrência, os R's, né? Aí eu tô falando de RFV ou RFM, como vocês queiram chamar, ou RMI. Aqui a gente chama de RMI, que é a recorrência média individual do cliente. E aí, novamente, o time de dados entrou em reação, óbvio. Notem que eu tô falando bem pouco sobre comunicação, tô falando muito mais sobre dados. E fez uma estimativa muito próxima de quando que era o momento daquele cliente fazer a operação. Então, dependendo do momento que o cliente vai fazer a operação, ele triga uma jornada do tipo, oh, tá na hora de você fazer a sua operação, hein? E aí, o que você acha? Não tá na hora de você fazer a sua compra, no caso de um varejo, não tá na hora de você fazer a aquisição de um novo produto, dependendo do tempo médio de recompra daquela pessoa de um determinado produto, de um financiamento, de uma compra de um carro, o que seja. Você pode usar esse tipo de coisa. Se aquela pessoa não fez uma operação naquele período que eu tinha esperança que ele fosse fazer, triga uma outra comunicação. Se ele tá chegando lá no final e churna, é chato, né? Mas todo mundo sofre com churn, é natural, não tem como fugir disso, triga uma outra. E assim você vai testando uma série de coisas sobre isso.
essa recorrência média individual personaliza o nosso churn. Então, nosso churn ele não é global, né? Por exemplo, quando eu trabalhava no varejo, o churn era 365 dias. Se o cliente não comprou em 365 dias, tchau, churn. No nosso caso, é muito variável porque vai muito do perfil do cliente, do tipo de cliente que ele está usando o produto e tudo mais. Então a gente conseguiu personalizar isso. Para quem trabalha com cartão de crédito, já testei modelo que media o quanto que o cliente estava transacionando no cartão. Então, sei lá, o cliente está ali transacionando 50 vezes, no mês seguinte caiu para 30, no outro mês 25. Putz, aquela pessoa está parando de transacionar comigo. O que eu posso fazer sobre isso? Eu estudo aquele dado, eu olho aquilo que está acontecendo e tento ver o que eu posso fazer para manter aquele cliente engajado dentro daquele meu produto, porque fatalmente ele está usando um outro cartão, um outro produto financeiro. Isso daqui você pode fazer com RFM ou RFV, né, mais conhecido como RFV, que você tendo um RFV bem construído, você vai quebrar ali em, já vi RFVs de 5, já vi RFVs de 9 quadrantes, dizendo quem é meu cliente fantástico e quem é meu cliente que eu posso perder. Esse daqui não me faz diferença, ele não me traz tanta receita. É uma ordem de Pareto, 80-20, mas que uma boa parte ali tá bem consolidada. Esse sujeito eu não quero perder. Quando você fala de uma área comercial, esse cara aqui eu tenho que saber o nome do cachorro, o nome do filho, eu tenho que saber tudo sobre aquela pessoa para evitar o máximo possível de perder ele. Então, um modelo de RFV bem construído, relevante e que ele esteja em uso, óbvio, tá? Também não adianta nada criar um modelo de RFV bonitão e não ser utilizado, faz toda a diferença. Então, um outro uso para o RFV, que eu já vi também na minha carreira, coloca o RFV no seu telemarketing. Se o cliente ligar e você identificar que é a Larissa, que é a pessoa, nossa, fantástica, que eu não posso perder de jeito nenhum, cai para um atendente especial. Ou cai para um atendente regional. Já vi testes de atendimento regional de uma pessoa que é da região sul ser atendido por uma pessoa da região sul, uma pessoa do Nordeste ser atendido por uma pessoa do Nordeste, também dá certo. Faz sentido, porque isso acaba engajando o cliente que ele sente próximo da tua empresa. E por último, aqui nessa parte, uma análise de correlação. Já fiz isso 2 vezes na minha vida também, em que a gente identificou que um cliente que comprava um produto A, comprava o produto B, mas não comprava o C. Um cliente que comprava o B em primeiro, comprava o C ou o D. Só que a gente não ofertava esse produto secundário, nem no site, nem em nenhum outro lugar. Não existia isso. E aí a gente entendeu que tinha o que a gente chamava de compra junto e colocou inclusive até esses produtos próximos do estoque, né? Isso foi no varejo. Cara, aumentou muito a nossa conversão, porque o cliente ele via lá, vou comprar um produto X, próximo desse produto já tinha um produto Y para ele. Às vezes a correlação era completamente torta. A gente já fez isso também numa financeira, em que o cliente que transacionava num tipo de ação específica também transacionava na outra. E a gente começou a fazer um cross. E aí, fazendo esse cross, o cliente comprou mais aquele outro produto que a gente não oferecia e aumentou a nossa conversão, aumentou a nossa receita em cima daquilo. Então, é importante, de novo, estudar o dado do cliente, entender quem é, como ele vive, do que ele se sustenta, o que ele come, para saber o que você pode ofertar e não simplesmente sair disparando e matracando, metralhando ele sobre uma série de coisas. E aí, assim, como eu falei, eu tô falando aqui muito sobre dados, tá? A comunicação ela é uma consequência. A personalização do site é uma consequência. Ela não é, é outra coisa, ela não é só um apertar botão. Ela é uma consequência de uma inteligência bem feita que você coloca na rua de uma maneira bem feita. E aqui vamos para nossa última parte, que é buscar o equilíbrio. Como eu falei aqui agora há pouco, eh, comunicar bem o cliente, ou comunicar mais ou menos o cliente, vai gerar mais receita? Não vai? O que vai acontecer, né? Então, o exemplo da TV é um exemplo claro sobre isso, eu tenho outros exemplos sobre isso da vida também, mas vou citar aqui um, que é o quanto que a comunicação ela é ofensora para aquele cliente. O quanto que você pode fazer um teste de intensidade, o quanto que você entende se aquilo dali está sendo legal para você ou não. Então, quando eu trabalhava ali na financeira, a gente tinha um padrão, mandava 4 comunicações para o cliente por mês. E beleza. E aí a gente decidiu escalar. Vamos fazer o dobro e vamos fazer o triplo. Legal. E aí a gente foi aplicar esse teste e a gente foi medir os detratores desse teste, tá? Quando a gente foi medir, qual que é a minha taxa de abertura atual? Qual que é a minha taxa de abertura pós esse teste? Ela se manteve? Ela piorou? Como é que foi essa história toda?
Houve piora nas taxas de entrega? Porque, querendo ou não, você pode ter um reporte de spam maior. Qual foi a sua taxa de reporte de spam e opt-out? Cresceu, não cresceu? O que aconteceu com essa taxa? Né? E aí, por último, as suas vendas melhoraram? Ou não? A venda, nesse caso, é a última parte. Por que é a última parte? Cara, não adianta nada você metralhar o cliente, aumentar a tua venda, só que você aumente seus detratores também. Principalmente se ele dá um reporte de spam. Quem ganhou? O triplo. Eu duvidei, sinceramente, tá? Não acreditei, eu sou uma pessoa extremamente cética. Testei de novo e ele manteve os detratores bem estáveis, bem tranquilo e o número de venda mais alto. Então a gente entendeu que para aquele perfil de cliente específico, funcionava. Para outro perfil de cliente em um outro local que eu já trabalhei, não funcionava ter mais intensidade. Era menos intensidade que fazia com que o cliente convertesse mais. E aí, com isso, no final das contas, se o cliente quer sair da minha base, sai, na boa. Sai, mas não reporta spam. Se você reportar spam, eu tô ferrado. Então, dando um exemplo real aqui do que a gente faz na remessa, a gente mede este cliente do engajamento e trava. Este cliente vai receber X comunicações no máximo durante um determinado período. E sendo feito isso, o que eu faço pós? Eu avalio esse tanto, congelo esse cliente durante um período e depois coloco ele de volta na minha base e analiso se eu devo voltar com ele full ou não. Então, quer mandar? Manda. Mas não reporta spam, pelo amor de Deus, tá? E aí, né? Vamos aqui encerrando. Desculpa, Lara, estourar o tempo, tá? Me empolguei aqui um pouquinho. Algum pequeno fato aqui para vocês, tá? Como eu falei, vou repetir aqui de novo a última vez, prometo, tá, gente? Teste o máximo de coisas que vocês puderem. Simplesmente teste, coisa relevante, com consistência, com insistência até, tá? Às vezes é chato e tal, mas com insistência. Não é fácil. Não existe LinkedIn Disney nessa história de que, nossa, tem uma fórmula pronta e tal, não sei o que lá. Você pode testar várias coisas em vários tipos de mercados diferentes. E cada mercado financeiro é um mercado completamente diferente do outro. Você vai encontrar atrito. Você precisa ser resiliente, negocia, influencia, mas o resultado vale a pena, tá? Sempre vale a pena. Se faz sentido, vale a pena, beleza? Galera, muito obrigado. Fique à vontade para me mandar mensagens aí no LinkedIn, etc. Eu acabei não falando muito ali sobre a remessa, tá? Mas a gente tem conta global, transferência internacional, a conta global que você pode usar cartão e etc. fora do país. Você pode mandar dinheiro de fora para ou de fora para dentro do país também. E aqui o pessoal foi bem generoso, me deu um cupom de 25% aí para vocês, tá? Ele é válido até R$ 100 mil e até dia 31/10, então fiquem à vontade para usar. É um cupom de 25% nas taxas. Então acesse o site ou acesse o QR Code, pode printar, tá? Não tem problema não. Acesse o QR Code aí. E se tiver uma viagem planejada, fica à vontade que esse cupom também serve. Beleza? Galera, muito obrigado. É um prazer aí falar com vocês. Acho que só não vai dar tempo de fazer pergunta porque eu estourei demais o tempo. E agora, Rodrigão, você toca aí? Bora. Obrigado, Mica. Belíssima apresentação. Deixa eu só compartilhar agora a minha tela. Vamos lá, pessoal. Eu vou tentar aproveitar esse finalzinho de tempo que a gente tem aqui para mostrar algumas coisas para vocês. Então, vamos lá. Falando um pouco mais da parte técnica, né? O Mica falou bastante aí de como ele aplica, como ele faz. Tudo que o Mica falou, a gente consegue executar aqui. Tá? Então, criar essa visão do cliente, trabalhar com esses dados, ter essas informações, né? Então, da onde está vindo esses dados? É sempre muito importante. Né? Então, eu tenho lá o meu aplicativo, o que que o cliente está fazendo lá, como que a gente captura essa informação, né? Então, se está no aplicativo, se está no seu data warehouse, como é que está, para a gente poder realmente criar, né, essa segmentação, né, microsegmentação, a gente gosta de falar aqui, porque eu vou realmente no detalhe. É o cliente que tem um tipo de conta específico, que já fez investimento, que tem um cartão de crédito, o que que ele tem? E aí eu começo a avaliar, né, aquele cliente. Então, como que eu olho esse cliente específico? Então, a gente consegue entrar realmente nessa segmentação e te dar esse comportamento, né? Então, para poder fazer o quê? Eu quero fazer primeiro uma análise, né? Igual o Mika estava falando. Quem é esse cliente, de onde ele está vindo? Né? Fazer uma predição para aquele cara. Fazer o RFM, que para nós aqui é super importante também. Como que a gente avalia esse RFM? Né? Que você pode escolher o que é
os pontos de RFM, né, de recência, frequência e valores. Você consegue criar lá e gerar a sua própria visão, né? E depois a gente vai poder engajar ele em todos os canais. Eu quero fazer um push, eu quero fazer um e-mail, eu quero personalizar tudo isso, eu quero usar o melhor horário para falar com esse cliente. Então, por quê? Porque eu tenho o histórico dele que o Rodrigo só abre o e-mail às 10 da manhã, né? Ah, não, a Larissa, ou então o Mica, ele abre o e-mail lá para as 3 horas da tarde. E o Push também tem um horário específico para falar com ele, né? Então a gente tem esse melhor horário, tem o melhor canal também. Então, quando for fazer essa comunicação, usa o melhor canal para falar com ele, né? Então, isso ajuda muito nesses testes que o Mica falou hoje. Então, como que eu faço esses testes? Eu quero fazer um teste para saber, né? Eu vou usar aqui o meu otimizador de jornada para te dar o melhor etapa, né? Eu vou fazendo esses testes e depois, com esse aprendizado todo, a própria plataforma vai te ajudando a criar essas próximas etapas, né? Quando a gente fala também para a parte de bancos e investimentos, a gente tem o informe. O informe é a gente poder fazer o transacional com a gente também, né? A gente tem algumas vantagens do nosso transacional, que é super rápido. A gente está falando aqui de entrega em milissegundos. Depois, eu vou ter o canais de fallback. Então, eu começo fazendo um push que com a gente não tem custo, né? Depois eu vou usando um e-mail, fazendo um outro canal que tem mais custo, mas eu garanto que eu vou entregar essa mensagem também, né? Tudo isso dentro de um único ponto de API. Então, isso tem uma velocidade, uma economia, né? E uma garantia que o cliente vai receber também, né? Eu falo um pouco mais sobre isso depois. E a gente pode fazer testes. Então, eu faço testes nos canais, e a gente pode fazer teste na personalização, né? Que o Mika também falou bastante. Então, como é que a gente pode personalizar esse site? O nosso personalizador aqui, você pode criar tudo. Eu quero mexer no site, trocar um banner, mudar. É melhor colocar lá o cálculo que eles têm lá no site deles de conversão de moeda do lado direito, do lado esquerdo. Se eu coloco para cliente que entrou a primeira vez, o cara que já tem o cadastro, eu coloco ele para ele depois do login. Então você consegue fazer vários tipos de testes, né, e sem precisar fazer muito código, né? Então tudo isso está dentro da plataforma e consegue te ajudar a chegar nessas versões. Então vamos lá. O que mais que a gente consegue ter, especialmente para vocês? Então, quando a gente faz o nosso push, ele é completamente diferenciado. Então, a gente não está falando daquele push que só vem um texto, né, e um botão para o cliente clicar. Não, eu posso começar a colocar cores, eu posso colocar lá uma imagem, botões diferentes, colocar um carrossel de imagens. Então, eu posso colocar mais de uma oferta dentro do mesmo push. Então, o que eu estou ofertando? Eu estou ofertando lá os 25%, ou então colocando alguma outra coisa. Então, dependendo do perfil de cliente, você consegue fazer coisas diferentes, né? Então, eu posso ter esses 3 pushes dentro da mesma jornada, mas eu estou fazendo o meu teste para saber qual deles me traz uma melhor conversão ou não. Nesse momento, eu não quero fazer uma conversão, eu quero só um melhor engajamento. Então, a gente consegue fazer esses testes e aprendendo conforme a gente vai enviando, né? Entrando um pouco mais do lado técnico, né? Então, tá bom, quando a gente vai fazer toda essa ingestão de dados e tudo mais para bancos, isso é muito crítico, né? Então, quando a gente fala principalmente aqui de Brasil, então LGPD, ou então para bancos e tudo mais, a gente tem muita coisa que consegue ajudar, né? Então, quando a gente vai trazer toda essa ingestão de dados, então a gente tem lá, primeiro o nosso SDK e as nossas APIs são todas criptografadas, né? Então, mesmo se você precisar trazer isso através de um SFTP, a gente também tem toda a criptografia desses dados para garantir que nada vai acontecer com isso, né? Mesmo lá, eu tenho lá o meu data warehouse, a gente tem conexão com os maiores data warehouse. A gente está lá na Amazon, a gente está no Azure, onde a gente estiver, a gente consegue automatizar e sincronizar esses dados que estão na nuvem para trazer para cá, tá? Continuando um pouco nessa parte de gestão de segurança de dados. Então, que tipo de dados a gente consegue fazer, todos eles criptografados, né? Então, eu vou criptografar, eu vou trazer, vou gerenciar isso aqui de uma maneira mais tranquila. E quando a gente fala dos dados PII, né? Então, os dados do cliente mesmo, tem algumas maneiras que a gente consegue proteger isso. Eu já falei bastante de criptografia, mas a gente consegue fazer além disso, né? Eu consigo mascarar os dados desse cliente. Então, quem está operando a ferramenta não pode ver o nome, não pode ver o e-mail, o telefone, o tipo de conta, o quanto que ele tem na conta dele. Eu não quero que ele veja nada, mas ele ainda vai poder trabalhar, criar as campanhas, criar as personalizações. Ele só não vai ver aquele cliente específico. Eu quero ver lá o Rodrigo lá dentro para ver quanto que ele tem na conta dele. Não, não vai ver. Você pode mascarar qualquer informação que esteja lá dentro, né? Essa é uma segunda etapa.
A terceira etapa é a gente poder trabalhar com esse envio tokenizado. Então, dentro da MoEngage não vai ficar armazenado nenhuma informação, né? Então, ó, não tem o nome, não tem o e-mail, o customer, o ID que aparece aqui, ele é um ID anonimizado pela gente, tá? Então, não sei quem é esse cliente que está dentro da MoEngage. Mas, no momento que a gente gerar essa campanha, precisar fazer um push, fazer alguma outra coisa, tudo isso vai ser personalizado. Então, no momento de eu fazer o envio, é consultado a base, a gente faz o envio e eu não guardo nada, nenhuma dessas informações, tá? Então, isso garante ainda mais, né? Principalmente quando a gente fala aqui de bancos e dados críticos, a gente não armazena nenhuma informação. A gente pode não armazenar nenhuma informação dessa, tá? Então, isso aqui é bem legal. Uma outra coisa que é super importante é garantir, né? A gente tem legislações aqui eu tenho que ter a mensagem que eu enviei para aquele cliente. Então, se eu precisar algum dia comprovar que eu enviei para aquele cliente uma mensagem sobre o extrato da conta dele, de algum investimento que ele fez, alguma outra coisa, isso vai ficar armazenado lá no nosso servidor. Tá? Então, preciso consultar, o cliente há 7 anos atrás foi processado alguma coisa, eu preciso achar esse e-mail. Então, eu tenho lá esse e-mail armazenado. Tá? Então, isso é uma outra coisa super importante que a gente consegue manter também. Tá? O que mais que a gente pode fazer? Então, eu falei bastante de mensagens transacionais. Então, que mensagens transacionais que a gente pode fazer? Eu quero o reset de senha, aquela senha única que a gente envia, né, de segundo fator, confirmação de compra, confirmação de pagamento e tudo mais. Tudo isso a gente pode fazer para mandar para o cliente. Então, tudo isso super rápido, né? E como eu falei, eu quero garantir que o cliente recebeu aquela mensagem, a gente fez um envio de alguma outra coisa, então eu tenho que garantir que ele recebeu. Então, a gente pode fazer os canais de fallback, né? Então, quando a gente fala de canais de fallback, eu fiz um push, aquele push não recebeu, não é que eu não consegui enviar por algum motivo, não, ele não recebeu aquele push. Então, aí eu vou fazer um e-mail. O e-mail deu caixa cheia, deu algum outro problema, alguma outra coisa, e aí sim eu mudo para fazer um SMS. Então, a gente garante, primeiro, eu garanto que ele recebe, né, aquela mensagem, depois eu tenho tendo essa garantia de que ele recebeu, tô dentro da minha lei, e para a parte técnica também, para quem está desenvolvendo, lá o pessoal de TI, é um único ponto de API. Diferente de hoje, de você precisar fazer uma API para o SMS, uma API para o push, uma API para o e-mail, tudo num único lugar. E a parte do criativo está dentro do mesmo lugar. Então, eu preciso trocar um logo, eu preciso trocar o jeito que é escrita aquela mensagem, alguma outra coisa, eu não preciso abrir um chamado no TI para fazer essas alterações. Então, eu entro lá, faço a alteração e já garante que isso está no ar. Tá? Então, mensagens tradicionais com a gente é bem interessante. E o último ponto aqui, né, a parte de personalizar experiências na web. Tá? Aqui está como web, mas a gente consegue fazer também dentro do aplicativo. Então, para quem que eu estou personalizando essa web? É para o cliente que chegou a primeira vez. Então, por localização, por hora do dia, por tipo de dispositivo, né? Bom, ele entrou no meu site pela primeira vez. Ele foi lá e viu um cartão de crédito. Eu já consigo personalizar, criar recomendações, tudo dentro da mesma navegação. Então, eu não preciso esperar o cliente sair do meu site, voltar de novo para aí começar a personalizar. Não, ele entrou lá, foi ver investimentos. Então, ele entrou, já está vendo investimentos. Eu posso fazer recomendações dentro disso, né? E fazer algumas trocas. Eu quero trocar o menu que aparece. Então, aquele formulário que aparece, dependendo do cliente, eu quero que seja um formulário diferente. Você pode trocar isso também, tá? Quando a gente fala de fazer esse tipo de personalização dentro do aplicativo, é a mesma coisa. Tá? Então, envolve um pouco mais de desenvolvimento, mas através das APIs eu quero trocar o menu, eu quero trocar o tipo de formulário, a página que aparece e tudo mais. Você pode fazer essas personalizações e até testes. Eu quero saber se é melhor fazer uma recomendação de 3 tipos de cartão de crédito ou de fazer uma só recomendação, qual que é melhor. Então, você pode fazer teste, criar essas experiências e ir melhorando, né, cada vez mais essa comunicação. Tá? Bom, vamos ver se a gente tem um tempinho, estamos em cima do horário já, se eu consigo mostrar algumas coisas dessas na prática. Tá? Vamos lá. Então, esse aqui é um exemplo de perfil de cliente.
Tá? Então, o perfil do cliente vai aparecer dessa maneira. E como eu falei, se eu precisar mascarar esses dados, qualquer informação, não só o e-mail, o telefone e tudo mais. Ah, eu tenho os dados do cliente que estão aqui embaixo, que ele tem lá o tipo de cartão de crédito dele, ele tem os pontos do cartão e tudo mais. Eu não quero que veja esses dados. Então, eu posso mascarar qualquer outra informação. Tá? E já que eu estou aqui, a gente já te mostro que isso aqui são atributos customizáveis. Ah, não tenho só 4, eu tenho 10, eu tenho 2, não tem problema. Quanto para a gente aqui, você pode ter quantos atributos customizáveis você precisar, assim como a gente pode ter atributos, eventos customizados também. Então, eu tenho lá o tipo de pagamento que o cliente faz. Então, eu tenho as informações do pagamento que ele fez. Tem o rastreamento de todas as campanhas, perfis, o que ele está vendo. Então, quando a gente fala de pegar eventos, é todo e qualquer evento que ele estiver fazendo no seu aplicativo, no seu site. Né? Então, ele entrou, fez um pagamento, viu lá. Na sequência, eu já estou vendo que ele recebeu um e-mail de confirmação, né? Ou alguma outra coisa, ele recebeu uma notificação do que ele estava fazendo e tudo mais. Então, tudo isso já vem para o perfil dele. Quando a gente faz isso, aquela segmentação que normalmente demora bastante para você fazer, você já pode fazer aqui. Então, usar esses dados é super tranquilo com a gente. Então, eu quero usar lá o tipo de conta do cliente, né? Então, o cliente que tem lá a conta Personalité, ou então roxinho, como vocês chamarem o tipo de conta dele, eu posso ter aqui. Ah, eu quero pegar o cartão de crédito que ele tem. Ah, o cliente que tem o cartão de crédito Platinum, né? Ele tem uma segmentação, ou qualquer outra coisa, né? Mesma coisa quando a gente fala de comportamento. Então, eu quero pegar todo cliente que viu uma categoria, né, pelo menos duas vezes nos últimos 15 dias, e que essa categoria seja lá em um empréstimo, então eu tenho aqui uma segmentação baseada nesse comportamento. Se eu quiser ir mais além e fazer por afinidade, né, afinidade é a mesma coisa que eu coloquei lá. Então, todo o cliente que predominantemente viu uma categoria, né? Então, predominante diz que, em vez de eu fazer todo mundo que viu aquela categoria, não, eu quero ver o cliente que mais viu aquela categoria, ou então que mais viu aquele investimento. Consigo ver e segmentar isso daqui. Então, evita eu ter que fazer um SQL, fazer alguma outra coisa, abrir um chamado com o time de TI para fazer essa segmentação para mim, para ser cada vez mais específico. Então, eu quero ver aqui clientes que predominantemente viram a categoria de investimentos, né? Ou então não, quero que ele tenha visto pelo menos 5% das vezes ele tenha acessado essa categoria. Né? Então eu posso ir realmente no detalhe para a gente conseguir ir segmentando e te dando essa segmentação. Tá? Então fica bem mais fácil de fazer isso aqui. E quando a gente vai criar as campanhas, principalmente aqui de push, eu tenho diversas opções. Então, eu posso criar essas campanhas únicas, ela pode ser periódica, pode ser por eventos do usuário, né? Então, dependendo do que o usuário está fazendo, eu consigo criar uma campanha, fiz um pagamento, fiz uma compra e tudo mais, consigo usar isso. Pode ser por business event, então business event são coisas relacionadas àquele cliente. Então, por exemplo, o cliente tem um produto lá na carteira dele e aquele produto teve uma mudança, subiu 10% uma ação e caiu 10% um investimento que ele tem. Então, baseado naquele perfil e naquela ação que está acontecendo do lado da empresa, eu consigo notificar o cliente e falar com ele muito mais perto, tá? Só para a gente terminar a linha de pensamento aqui. Então, eu posso criar essa mensagem, muito fácil. Então, eu dei alguns exemplos lá. A gente pode criar essas mensagens por aqui, tá? Então, aproveitar e tudo mais, criar os seus testes. Então, eu criei duas variações desse teste, como que a gente pode fazer. Posso colocar tudo isso dentro de um flow, né? Onde a gente vai fazendo mais testes, né? O Mika falou bastante de teste, então a gente pode criar mais testes, criar outras coisas e tudo mais, mudar de canais e fazer coisas diferentes, né? Aqui é um pouco mais do informe, né? Então, como que a gente cria esse informe, como que a gente chega nesse detalhe, e o criador é o mesmo para todos os canais, tá? E como a gente está com o tempo aqui, já chegamos no tempo, eu vou parar por aqui e vou voltar aqui para a minha apresentação, só para a gente terminar, que tem alguns outros pontos. Então, finalizando aqui a minha demo. Se vocês quiserem fazer, esse aqui é um teste que não deu tempo da gente mostrar da personalização web. Então, você pode entrar aqui em demo.moengage.com para fazer o teste da personalização. Eu vou deixar aqui, enquanto eu falo o último ponto, um quiz. Se vocês quiserem
uma demo personalizada para vocês. A gente entra no detalhe de tudo que a gente falou aqui hoje, né? De testes, de demos e push e tudo mais, para vocês poderem ver no detalhe, né? A gente cria uma demo personalizada para vocês e mostra, vai além do que a gente falou aqui hoje. Enquanto vocês respondem, eu vou deixar a Lari falar um pouquinho aqui do MoEngage Next. Boa, Rô, obrigada. Obrigada pela apresentação também. Vou deixar mais um convite aí para vocês, então, que é o Mo Engage Next. Esse é um evento que a gente faz 2 vezes por ano. Então, a gente teve a última edição em abril e agora, no dia 16 de outubro, a gente vai ter mais uma edição. Então, esse é um evento global. Então, nosso time global conduz, apresentando quais são os próximos passos aí da MoEngage de desenvolvimento de capabilities para o próximo ano. Então, quem participa dessa apresentação é o nosso CEO e o nosso CPO. Então, contando aí um pouco mais do que a gente está preparando em termos de funcionalidade para vocês. Então, quem tiver interesse em se inscrever, aqui está o QR Code. Eu também estou mandando aqui o link no chat. E pá, enviado aqui para vocês também. E do meu lado é isso aí. Então, Muito bem. produção. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Quem tiver dúvida, qualquer coisa, estamos super à disposição. Mais uma vez, a gravação vai ser disponibilizada para vocês. E nos vemos por aí. Obrigada, pessoal. Obrigada, Mica. Obrigada, Rô. Obrigado, Valeu, pessoal. galera. Até mais.